A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe sua família, Deus abençoe minha família. Vou deixar um versículo aqui que se encontra em Salmos, capítulo 3, versículo 5. O salmista vai dizer: eu dormi e acordei, por quem até que o Senhor tem me sustentado. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você: não murmure da vida, não murmure do seu trabalho. Tantas pessoas que se encontram passando por um momento difícil, desempregado, pessoas que se encontram enfermo, doente, e às vezes você está com saúde, trabalhando, e você fica murmurando da vida. Vamos dar mais valor à vida, meus irmãos. Em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Igreja, hoje a gente vai trazer um Salmos que se encontra 127, capítulo 2. Salmos, capítulo 127, versículo 2. Vai falar dessa maneira. Aleluia. Se o Senhor não edificar, Salmos capítulo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha. E os que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém, igreja? Igreja, esse versículo quer dizer, que diz, se o Senhor guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão vigia a sentinela. Fala sobre a soberania de Deus, esse versículo, meus amados irmãos. Esse versículo fala da soberania de Deus no governo de todas as coisas. O seu significado enfatiza que o esforço humano é inútil sem a intenção e providência do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E antes de eu começar essa palavra, vou entrar um pouquinho no contexto. É fácil notar, igreja, que com o uso dessas duas imagens nesse verso, o escritor bíblico tem em mente duas principais preocupações humanas: o trabalho de construir e o trabalho de preservar. Mas tem um porém, ele também deixa claro que sem a ação do Senhor, ambos os trabalhos serão inúteis. Amém, igreja? Aleluia. Deixa eu falar. Olha, se você tem um ministério, se você tem uma igreja, irmão, se Deus não tiver no meio, é inútil você trabalha. É inútil você trabalha. Quando o Salmos vai falar assim, no Salmos 27, se o Senhor não guardar a cidade, aí a gente vai entrar um pouquinho no contexto aqui, igreja. Que, aleluia, nos tempos antigos, uma boa cidade era sempre cercada de fortes muros e portões resistentes. Aleluia. Além disso, nas cidades antigas havia vigilância constante das sentinelas que eram capazes não apenas de montar guarda armada num posto, mas também de avisar o restante da força militar da cidade ao sinal de qualquer perigo. Glória a Deus. O trabalho das sentinelas na guarda de uma cidade era algo realmente fundamental. Se a sentinela falhasse em sua tarefa, a cidade podia ser destruída. Além das sentinelas, as cidades, estados também tinham suas próprias divindades. Os povos antigos, por mais que fossem pagãos, tinham consciência de que dependia de uma proteção que estava além de suas capacidades. Como parte
da imagem de Deus que restou no homem. Após o pecado, aleluia, pecado faz parte da natureza humana. Essa busca pelo religiosos, aleluia, esse senso de divino, embora seja verdade que o homem caído rejeita a verdade de Deus em troca de mentira dos falsos deuses que ele mesmo nos criou para si, a gente vai pegar uma referência, minha amada igreja, em Romanos capítulo 1, versículo 20, glória, desculpa, igreja, é Romanos capítulo 1, versículo, se eu não me engano, versículo 18 ao 23. Amém? Mas, aleluia, o versículo bíblico não diz: se Deus não guardar a sentinela, em vão vigia a sentinela. Em vez disso, o versículo diz de forma clara, minha amada igreja, que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O título Senhor normalmente é escrito em caixa alta nas traduções em português. Senhor indica o nome pessoal de Deus, Yahshua. Aleluia. Esse é o nome de Deus, glória, que Deus revelou em sua aliança com Israel, ao tirar a nação do Egito, em Êxodo capítulo 31, amada igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos lá. De fato, algumas cidades da antiguidade conseguiram alcançar posição de capitais de grandes impérios, porém tudo isso ocorreu de acordo com o propósito soberano do Senhor. Foi assim que Deus levantou, por exemplo, a Babilônia sob o rei Nabucodonosor, ou a Pérsia sob o rei Ciro. Mas sem a proteção divina, igreja, sem a proteção de Deus, até mesmo uma imponente cidade, por mais poderosa que fosse o seu exército, podia ser conquistada. Foi assim com a cidade da Babilônia. Da mesma forma que o Senhor a levantou, o Senhor também a bateu. Aquela superpotência foi tomada pela colisão, medo de pensar de forma sorrateira e sem ter chance de, glória a Deus, de esboçar qualquer reação. A gente vai ver isso aí em Daniel capítulo 5, aleluia. A gente vai entrar agora em vão vigia a sentinela, aleluia. Em vão vigia a sentinela, aleluia. A gente vai entrar num assunto aqui agora, igreja, que após mostrar que o Senhor e quem quem de fato protege, Salomão olha para o trabalho da sentinela, da perspectiva, né? Glória a Deus, falei até bonito, aleluia, perspectiva divina. Então ele diz: se o Senhor não guardar a sentinela, em vão vigia a sentinela. Em outras palavras, amada igreja, o trabalho da sentinela só pode ser bem sucedido se estiver apoiador, sob proteção divina. Isso é muito importante, aleluia. Aqui não podemos ignorar o fato de que esse versículo faz parte aleluia, dos chamados de salmos, né? Aleluia, que era o cântico de peregrinação. Isso significa que esse verso era parte das canções entoadas pelos peregrinos que, aleluia, glória, se dirigia à cidade de Jerusalém para participar das festividades anuais. Então, quando os viajantes cantavam: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Obviamente, eles estavam se referindo especialmente à cidade de Jerusalém. Então, essa era uma verdadeira confissão de fé em Deus. Isso porque, à luz do que já foi exposto aqui, esse verso indica que a verdadeira proteção de Jerusalém não dependia da habilidade de suas sentinelas. Na verdade,
antes de ser tomada pelos israelitas, Jerusalém era a fortaleza dos jebuseus, era uma cidade praticamente impenetrável, mas mesmo assim Deus o entregou a cidade nas mãos dos israelitas, sob a liderança do rei Davi. Oh, glória a Deus, aleluia, Deus. Além disso, igreja, a proteção de Jerusalém também não repousava na crença, glória a Deus, em falsos deuses ou em ideias místicas, aleluia, como supostos, aleluia, poderes mágicos. Absolutamente tudo dependia do Senhor. Por isso, em outro, aleluia, salmo, aleluia, podemos ler: eis que não, aleluia, descansará e nem dormirá o guarda de Israel. Salmo 121, versículo 4. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que isso significa, irmão Elivaldo? Vamos lá. Vou tentar explicar aqui para os irmãos. É verdade que esse versículo, amada igreja, pode muito bem ser aplicado à vida do povo de Deus, em qualquer época, qualquer lugar. Então, se, aleluia, dizer que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, é um princípio válido para nós aqui e agora. Porém, muita gente, igreja, aplica esse versículo de forma completamente inadequada. Por exemplo, dá um exemplo aqui para os irmãos. Algumas pessoas acabam sendo negligentes, né? Quer dizer, com a segurança dos bens de sua família, alegando que eles estão sob a proteção de Deus, portanto, não há nada que possa ser feito por nós. Sim, sem dúvida, tudo o que temos está sob o governo do Senhor. Tudo que nós temos está nas mãos do Senhor. Mas essas pessoas se esquecem que muitas vezes Deus cumpre os seus propósitos, aleluia, através das nossas ações. Isso quer dizer que muitas vezes a proteção do Senhor para com os bens da família do crente é cumprida através do cuidado e do zelo do próprio crente, como um bom chefe de família, que não coloca em risco o fruto de seu trabalho. Além dos mais a própria história de Jerusalém, igreja, mostra de forma clara esse princípio quando os muros de Jerusalém estavam sendo reconstruídos nos dias de Neemias. A gente vai ver lá Neemias capítulo 4, né? Houve grande oposição dos povos vizinhos que queriam impedir a obra, inclusive. Esses povos ameaçaram usar força militar contra os judeus. Mas, sob a orientação do Senhor, os homens de Neemias seguravam a ferramenta de trabalho com uma das mãos e carregava com a outra espada para se proteger, proteger a cidade. Em Neemias capítulo 4, versículo 17 ao 18, isso significa que sob a disposição corajosa daquele homem chamado Neemias, Deus estava guardando a cidade e o trabalho deles não foi em vão. Então sabe que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não é desculpa para sermos negligentes. Aleluia, sobre isso, em nome de Jesus Cristo. Todos nós sabemos que lá em Neemias, capítulo 4, né, que os muros caíram, as portas queimadas, Neemias saiu lá de Susã, né, poder ir a Jerusalém para poder fortificar os muros, levantar o muro, e se levantaram oposição contra Neemias, não queria que ele trabalhasse, mas tinha um porém, como esse versículo aqui,
né? Quem guarda é Deus. Se Deus estiver no controle, se Deus estiver no meio, nada vai impedir. Satanás pode até se levantar, mas não vai prevalecer contra a minha e tua vida. Ei, coloca a tua oração na mão de Deus. Coloca os teus caminhos na mão de Deus. Coloca os teus trabalhos na mão de Deus. Tudo que você for fazer, pede direção ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. Amém? Fique com esta palavra. Que Deus abençoe você, sua família, em nome de meu Jesus Cristo. Amém? Fica na paz, meus irmãos.